pergunta: como eu estou diante de ti, Senhor? E aquele povo entendia aquilo, se arrependia, João ia batizando. E aqueles homens chegaram, os doutores da lei, e perguntavam: quem és tu? Tu és o Messias? Fala para nós, porque nos enviaram, nós precisamos levar a resposta a quem nos enviou. E ele disse: eu não sou o Messias, se vocês querem saber. És tu Elias, um profeta que fez chover depois de 3 anos e meio? Que fez cair fogo do céu e matou 450 profetas de Baal? Não, também não sou Elias. Então quem tu és, afinal? Porque nós precisamos levar uma resposta. E ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Aleluia! Eu estou endireitando as veredas daquele que vem depois de mim, mas na verdade ele veio antes, o qual eu não sou digno de desatar as alfuas alparcas. Eu batizo com água, mas ele batizará com fogo e o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vai pegando aí, irmão, vai pegando. Te liga na palavra. Aleluia! O ano inaugural, depois vem o segundo ano, o ano do reconhecimento público, depois que Jesus é apresentado. Quando Jesus é batizado, João Batista diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala para toda aquela multidão. Aleluia. Jesus é levado ao deserto cheio do Espírito Santo. E ali ele vai passar 40 dias e 40 noites, irá jejuar e será tentado pelo diabo. Você já ouviu essa palavra? E ele volta vencedor. Porque ele repreendeu o diabo na palavra. Entenda que o diabo conhece a palavra melhor que você. Se você não tiver o Espírito Santo, meu irmão, não adianta tu ter letra, porque a letra também mata. Letra em excesso mata. É por isso que você tem que ter o Espírito Santo, porque ele vai te dar o discernir do bem e do mal. Porque a letra vai te encher de orgulho, de vaidade, de superioridade. Mas o Espírito Santo te coloca no lugar de servo. Aleluia. Está entendendo, Deus? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu estou arrepiado já aqui. Eu nem entrei na pregação ainda, pastor. Estou só na introdução. E o ano do reconhecimento público é quando Jesus vem de lá poderoso. Se já era, ficou mais. E começa a iniciar o seu ministério, recrutando os seus discípulos. Vários e vários seguidores iam atrás dele. Ele começa a curar, ele começa a libertar pessoas que estavam presas por entidades demoníacas. Ele vai curando cegos, aleijados, homens da mão ressequida. Ele começa a purificar leprosos. Aleluia, Ele glória a alimenta Deus. uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas. E uma criança foi usada, 2 garotinhos. A criança levou um lanche para ouvir o mestre dos mestres pregar. E Jesus pega aquele lanche. Quantos pães tinham? 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus faz a maior obra-prima naquela tarde. Botou todo mundo sentadinho, arrumado, nada de bagunça, nada de gritaria, nada de zoada. Mas tu vai para lugar que não tem reverência na casa de Deus. É uma zoada, é um barulho, todo mundo quer falar um mais alto que o outro, todo mundo quer ter. Ei, entende que quem manda na casa é Deus. Aleluia. Quem manda na casa é Jesus. Ele é a videira verdadeira e nós somos o quê? Os ramos. E ele disse: se nós estivermos injetados nele e ele em nós daremos frutos e os nossos frutos permanecem. Aleluia. O primeiro ano inaugural durou 1 ano de tempo. O segundo ano, que é o do reconhecimento, também durou 1 ano. Mas o ministério que mais durou tempo foi de 1 ano e meio, que foi o da perseguição, o da rejeição, que culminou com a sua morte. Jesus incomodou pessoas, líderes. Jesus quebrou o protocolo, pastor. Jesus tirou fardo de pessoas que a lei estava sobre seus ombros, aonde aqueles que colocavam as leis também não praticavam. É muito fácil eu dizer para ti: faz isso, e eu não te dou exemplo. Eu não dou testemunho de uma vida espiritual com Deus. Como é que eu quero cobrar o que eu não dou? Como é que eu quero cobrar fidelidade se eu não sou fiel? Como é que eu quero pedir amor se eu não amo? Aleluia! Jesus começa a ser perseguido, pastor Júnior. E isso durou. Toda vez que o mal se levanta contra a tua vida, o tempo é maior. E você até se desespera: Deus, por que eu estou passando por isso?
Porque Deus está te preparando para coisas maiores. Aleluia. Glória a Deus Deus. está passando provas na tua vida, porque quando a vitória vir, o diabo vai ter que bater pau. O primeiro que vai bater pau é ele. E depois os teus acusadores. Aleluia. Glória a Deus. Imagine Jesus sendo perseguido. E ele sabia que ali já era o último estágio do seu ministério. Já estava se aproximando da sua morte. Ele sabia que nesse terceiro ano do seu ministério era chegada a hora. Ele ser entregue nas mãos dos homens, dos pecadores. Ali ele seria humilhado, caluniado, açoitado, esbofeteado e morto. Por isso que eu te perguntei, o que tu faria se tu soubesse do dia da tua morte? Tu soubesse do teu prazo de validade? Eu vou te falar melhor assim. Se eu soubesse do meu prazo de validade, eu não queria nem ter nascido. Eu vou morrer do mesmo jeito, para que eu vou nascer? Sim ou não, Fabrício? Não, mas antes nem viver, né, meu preto? Olha a intimidade aí, irmão. Isso é as quintas-feiras aqui. Glória a Deus. Aleluia. Você mora aqui, Fabrício? Então o Senhor Jesus, ele sabia que iria passar por essa grande prova, essa grande tragédia. E não tinha mais como retroceder. Isaías 53, do 4 ao 5, vai dizer assim, ó, e ele tomou sobre si nossas enfermidades. Aleluia. O profeta Isaías profetizou 438 anos antes de Cristo. Será que esse cara era usado por Deus? Ele tomou sobre si as nossas dores, ele as levou. E nós o reputávamos, aleluia, nós o reputávamos por aflito. Sabe o que é reputar, meu irmão? Eu apreciar, seja uma dor e seja uma alegria. São pessoas psicopatas que apreciam e gostam de torturar. E quando torturam aquilo é um prazer para eles. Isaías estava dizendo que quando Jesus seria crucificado, na caminhada da Via Cruz, a multidão reputava, a multidão se alegrava, a multidão escarnecia, a multidão tinha prazer do sofrimento e da aflição dele. Eu quero que tu entenda que Jesus Cristo pagou um preço muito alto para que eu e você estivesse aqui nessa noite. Aleluia. O texto vai dizer assim, olha o que o texto vai dizer mais. Sobre, por aflito e ferido de Deus e oprimido. Sabe o que é ser oprimido? É ser humilhado. Isso é ser humilhado, oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Sabe o que é iniquidade? A maldade que está no coração do homem. Uma maldade que a palavra não consegue entrar. Uma maldade que eu sou resistente, eu sou duro, eu não aceito a correção. Isso é iniquidade, meu irmão. E eu quero te dizer, toma cuidado com isso, porque isso vai te levar para o inferno. Não é nem dentro do pecado, é iniquidade. Aleluia, Jesus. É iniquidade. Porque você acha que está certo, a dureza, isso se torna mal aos olhos de Deus. Por isso que Satanás foi lançado. Porque Deus viu iniquidade no coração do anjo de luz. E isso acontece com o homem. O homem, quando deixa isso crescer, fica muito difícil de Deus alcançar. Muito difícil. E ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que eu e você merecíamos nos traz paz. Sabe por quê? Ficou sobre ele. Ele levou sobre ele os nossos castigos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Isaías estava dizendo que quando ele estava caminhando com aquela cruz, sangrando, e o Senhor atrás escarnecendo, Galileu, Galileu, samaritano, e pisavam nas marcas do seu sangue. E muitos eram coxos, muitos eram cegos, e quando pisavam o sangue de Jesus, eles eram curados. Aleluia. Mesmo pisando, escarnecendo, zombando em Jesus, mesmo indo em direção à morte, estava operando milagre. Aleluia, Deus. Isso é muito forte, meu irmão. Quando eu meditei nesse texto, eu fui entender que mesmo ele já sem forças, em direção ao seu destino, ao Gólgota, que significa caveira, era um lugar onde ele seria crucificado. Ele ia curando, ele ia operando. E como ele sabia que tudo isso ia acontecer, ele vai chamar os seus discípulos. Ele vai chamar todos eles.
dizer assim: olha, vão à cidade, e vocês vão encontrar um homem com um cântaro no ombro, um vaso, um jarro com água. Não era água canalizada como nós temos, não. Tinha que buscar em poço, o poço ficava longe. Eu e a Sueli sabemos dessa história, né, mano? Eu também. Quem morou em Palafita sabe que não é fácil. E no tempo que nós morávamos para lá, na ponte. Hoje, graças a Deus, chegou a infraestrutura. Para nós, depois de idosos. E nós nem acreditávamos que isso ia acontecer. Nós ia morrer e nem ia ver aquilo. Mas Deus, Ele opera milagres ainda no meio dos homens. Aleluia. E Jesus disse: vocês vão destruir um cântaro. Sigam Ele. E quando Ele se virar, vocês digam para Ele: aonde é o lugar que nós celebraremos a Páscoa? E Ele então leva eles a um lugar chamado cenáculo. Um pátio, um local bem grande, mobiliado, com mesa, cadeiras. E lá foi organizada a Páscoa. Aleluia. Jesus então vai preparar a sua última refeição. Aleluia. O seu último alimento com aqueles seus discípulos. Você já imaginou, meu irmão? Que 3 anos e meio foi regredindo o teu tempo. Agora faltava só 12 horas, Jennifer, para a tua morte. E aí, Jennifer? Tu ia ter coragem mesmo de comer? Tu ia morrer logo de depressão, infartar antes do tempo, né? E o Senhor Jesus ali, ó, segurando. E Ele já tinha falado para os seus discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue aos homens. Mas convém que Ele seja. Mas por que, Senhor? Jesus disse: se o trigo ele não morrer no solo, ele não dá fruto. É interessante isso, pastor. O trigo ele só germina se a semente dele morre, irmão Marcos. Se o trigo não morre, ele não dá fruto. Você sabia disso? Aleluia. Então Jesus estava dizendo: eu tenho que morrer para que isso aqui continue. Para que vocês continuem fazendo a minha obra. Aleluia. Então eles vão cear. Tudo organizado. Isso é muito forte, pastor. Quando estão todos sentados, Jesus ele vai falar para eles assim: olha, tem alguém entre vós que vai me trair. E imaginem vocês que eles ouviram aquilo e eles não falaram assim: é bem a Jennifer, cara de trair, cara de xixão. Não, é o Fabrício. Gosta de um vai e vem, de um papo furado. Não, é o Wallace. O Wallace é briguento, ele deve estar com raiva por alguma coisa que o mestre falou e chamou a atenção dele. Foi assim? Eles falaram: sou eu, Senhor. Eles olharam para ele: sou eu, Senhor. Será que sou eu? Eles não apontaram para ninguém: é fulano, é ciclano, é beltrano, coisa que um homem faz. Eles falaram: será que sou eu? E Pedrão está do lado da mesa, lá do outro lado. E aí João está do lado. João, a quem Jesus mais amava. Aquele que sempre encostava o peito, a cabeça, perdão, no peito de Jesus. E João olha para Pedrão faz assim, ó. E eles falaram no pé do ouvido do mestre: Senhor, quem é que vai te trair? E Jesus diz: aquele que eu pegar o pão e molhar no prato e pegar na minha mão, esse vai me trair. E quando Jesus pega o pão e está molhando, adivinha quem pegou? Judas Iscariotes. Jesus falou o segredo para João, não falou para todos. Aquele momento lá, ninguém entendeu nada, ninguém percebeu. E Jesus fala para Judas: vai, Judas, já apressa-te, porque é chegada a minha hora. E Judas se levanta, nem termina a ceia, vai entregar ele lá para os fariseus. E eles ceiam e Jesus apresenta o pão: esse aqui é o meu corpo, que é entregue por vós. Aleluia. Aleluia. Ele disse: isso aqui nós só vamos fazer de novo quando eu voltar e buscar vocês, e nós comeremos no reino juntos. Olha a promessa dele: vocês vão fazer isso aqui todas as vezes em memória de mim, porque nós só vamos comer junto quando eu voltar. Aleluia. Quem está esperando a volta de Jesus, meu irmão? Não é possível que tu não pensa nisso, meu irmão. Será que tu só olha para isso aqui? Será que tu só idolatra o homem? Eu não acredito nisso. Aleluia, Jesus. Jesus tomou o vinho, fez a mesma coisa que é o meu sangue, que vai ser derramado por vós. E a Bíblia diz que depois daquele ato, ele cantou um hino. Meu
irmão, eu não entendi, pastor. Eu, sinceramente, uma pessoa angustiada, como é que vai cantar música, um louvor? Eu não entendi. A Fernanda Bru tem um louvor que ela diz: o hino cantou depois de cear, e era um louvor, vinha preparar a melhor canção cantada na cruz, escrita na ceia. Aleluia, Deus. Deus Jesus, aleluia, Deus. Ah, coisa linda o Senhor Jesus louvando aqueles homens. Aleluia, Jesus. Jesus lavou os pés dele, meus irmãos, colocou todo mundo sentadinho, tirou as alpargas, veio com a bacia ali e foi lavando, e Pedro disse: não, Senhor, o meu não, eu não sou digno. Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, Pedro. Aleluia. Jesus deixou o exemplo de nós temos que servir para poder ser servido. Mas tem gente que só quer ser merecido no reino. Tem gente que está na obra, acha que é melhor só porque canta um pouco melhor, só porque cantarola, só porque eu tenho um pouco de eloquência, só porque tem um pouco mais. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se tu quiser salvação, tu tem que ser servo. Porque o reino de Deus, aquele que é servo, ele se torna maior. Não é na terra, não. Aleluia, Deus. Aleluia. Tem que ser servo. O texto vai dizer que depois dali, Jesus vai chamar eles. Isso já era noite. Não foi meia hora de ceia, não. Ali foi um tempo que Jesus precisava para passar os últimos momentos. E quando você passa os últimos momentos com alguém, você não quer sair de pé, porque é doloroso você perder quem você ama. Jesus amava aqueles homens. Foram 3 anos e meio andando junto, comendo junto, dormindo junto, ensinando, derramando unção sobre eles para que eles também curassem e repreendessem entidades. E quando Jesus viu que era o fim da linha, pastor, aquilo estava doendo muito nele. Então eles vão para um lugar chamado Getsemane, que ficava lá no Monte das Oliveiras. Aleluia. Getsemane era um jardim, e esse nome no hebraico significa lugar de prensa do azeite. Esse era o nome. Era ali que Jesus seria espremido por toda a angústia e aflição que ele passou, por toda a angústia que ele estava sentindo, porque ele, como um homem, ele não queria morrer. O texto vai dizer que ele estava com medo, que ele teve pavor e angustiar-se. Meu irmão, não tem coisa pior do que a angústia. As pessoas confundem angústia com medo. Eu vou te dizer a diferença. O medo é algo iminente, que a tua carne treme, o teu sistema nervoso treme, o teu corpo, ele começa a relaxar de um jeito que às vezes a pessoa faz as necessidades sem querer, porque o organismo entra em colapso. Angústia não, meu irmão. Pode te dar uma parada cardíaca, porque tu está angustiado por algo que vai acontecer, e tu está ansioso, e tu sabe que vai acontecer, é inevitável, e aquilo te consome, e tu não sabe como agir, e a angústia te toma. Então Jesus vai deixar a maioria num canto e traz só 3 com ele: Pedro, Tiago e João. Quem era? Pedro, Tiago e João. Me ajuda a pregar, gente. Os 3 íntimos. E ele fala para eles: olha, eu quero que vocês orem comigo, porque eu estou muito aflito. Eu quero os íntimos do meu lado no dia da minha angústia. Nem assim? Quando tu está angustiado, às vezes tu não quer nem falar, tu quer chorar, mas essa pessoa que tu ama tem que estar do teu lado, porque ela tem que te dar o ombro. Aleluia. Tu precisa do colo dela, muitas das vezes. Nós somos meninos e crianças ao mesmo tempo. A dor nos consome de uma maneira que, se não tiver um colo, pastor, a gente desmorona. Se a gente não tiver uma mão para segurar na nossa, a gente cai e fica difícil de levantar. Jesus estava se sentindo assim. Ele disse: orem comigo. É só o que eu peço: orem comigo. E ele deixa ele aqui onde está a mesa, e foi mais ou menos para ali onde está o Wallace. E o texto vai dizer que ele se prostra no chão com o rosto em terra. E ali ele começa a se angustiar muito mais, que ele começa a suar gotas de sangue. Certa vez eu estava estudando, dando uma pesquisa, e a medicina fala que isso é possível para o homem fazer. Quando ele entra num processo de depressão muito alta, angústia, e aí os vasos sanguíneos eles inflamam e entra em ruptura, e aí você começa a suar sangue. Mas a ciência nunca mostrou alguém depois disso de Jesus que suou sangue. Ninguém fez isso. Só ele. Porque só ele
angústia dele chegou a um nível superior por mim e por você. Aleluia. Só ele foi capaz de sofrer antes de morrer por nós. Por isso ele suou sangue. E o texto diz que os anjos vinham consolá-lo. E quando ele se levantava, ele chegou lá no discípulo, estava o Pedro dormindo. Ele disse: Pedro, tu está dormindo, cara? Hoje eu precisava Pedro, é o dia que eu mais preciso de ti, Pedro, hoje. Tiago, acorda, Tiago, é o dia que eu mais preciso de ti, Tiago. João, tu que diz que eu te amo tanto, por que tu me abandonou agora? Está dormindo, João. Isso é muito sério, meu irmão. Vocês não conseguem orar nem por uma hora. Campanha de oração, bota 10 minutos, está doendo o joelho, está doendo a costa, está doendo tudo. Como é que tu quer receber bênção se tu não quer sacrificar nada? Aleluia, glória a Deus. Sacrifício é carne, é alma, não é material, não é dízimo de envelope, não é nada disso, não. Isso aí Deus não precisa, meu irmão. É Ele que te sustenta para te dar todas essas coisas. Mas Ele só te dá quando tu sacrifica aquilo que está preso em ti. A tua alma, o teu orgulho, a tua avareza, a soberba. Como é que tu quer ser abençoado se tu não consegue sacrificar nada? Jesus disse: vocês estão dormindo, não conseguem orar por uma hora. E eles se espertam ali, né? E Jesus volta novamente. E aí quando ele volta, de novo dormindo. E eles os despertam novamente. E ele volta para a terceira vez. E só ele e Deus sabia o que estava acontecendo. E ele vai dizer: Pai, Pai, eu sei que todas as coisas são possíveis para ti, mas eu te peço, Senhor, tira de mim esse cálice que eu não estou suportando. Ou seja, Senhor, apaga da minha memória esses momentos que eu passei aqui. Ou melhor, faz eu esquecer de tudo, porque eu não lembrando de ninguém, fica mais fácil para eu morrer, Senhor. Aleluia. Eu não suporto isso. Tira de mim, mas todavia, Pai, olha só quem é obediente. Todavia, seja feita a tua vontade, não é? Aleluia. E a gente está orando, né, pastor, no propósito. E a gente diz assim: Deus, seja feita a tua vontade, tá? Mas na verdade não é a vontade de Deus, é a minha, porque quando Deus aplica a vontade dele, pronto, acabou. Deus é cruel, Deus é injusto, Deus não me ama. Ele sabia que eu precisava e Ele não me deu. Então eu te pergunto: era a tua vontade ou a vontade de Deus? Porque se Deus não te deu, meu irmão, porque Ele sabe que é melhor. Aprenda uma coisa, igreja: os não de Deus são muito melhor do que os sim. Sabe por quê? Porque o não vai te preparar para coisa maior. Aleluia. Os não que tu tomar na vida não vão te derrubar facilmente. Os não que te disserem vai só servir para tu crescer. Agora os sim vão te deixar mimado, vão te deixar mal acostumado. Então aprende a agradecer e realmente obedecer ao que Deus quer da tua vida. Aleluia. Aleluia. Os não vão te fortalecer. E quando ele volta, ele diz: olha, não precisa mais orar, basta. Aquele que vai me trair está chegando. E vão chegando com tochas. Comece a imaginar a cena. Se você já viu aquele filme Paixão de Cristo, é mais ou menos daquele jeito. Vai imaginando a cena. Lugar escuro, não tinha luz elétrica, era um jardim escuro. Jesus era acostumado a estar lá com aqueles seus discípulos para ensinar, para falar as previsões do tempo. Mateus 24, ele vai dar as profecias dos últimos acontecimentos. E aqui é a despedida. Linha, ponto final. E é interessante que quando eles chegam, Jesus se atirando. Vocês querem quem? Nós vemos atrás de Jesus o Nazareno. Sou eu. E a Bíblia vai dizer lá em João 18 que eles caem prostrados. E Jesus pergunta de novo. Pergunta novamente: a quem vocês buscais? E ele se levou para Jesus o Nazareno. Já disse: sou eu. Mas esses aqui, ó, deixa eles, não toca neles. Aleluia. Ele pediu para Deus: Deus, Pai, não deixa que pelo menos eu não perca esses pequeninos. E Ele tem feito isso por mim e por você. Ele tem cuidado de nós. Ele diz para o Pai: Pai, não deixa eu perder os meus pequeninos. Embora muitos estão com coração doendo, mas eu vou cuidar, Pai. Eu vou regar essa raiz. Essa semente vai dar fruto um dia, Senhor. Pai, deixa comigo, Pai. Eu não quero perder nenhum. Eu estou aqui, Pai. Que tudo caia sobre mim, menos sobre eles.
Aleluia. E Jesus é acorrentado. Mas antes disso, Judas vai dar um beijo no rosto. Jesus diz para ele: Judas, com um beijo tu me traz. Porque Judas disse: aquele a quem eu beijar, este é o Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus era simples. Ele se vestia como todos os seus discípulos. Era por isso que muitas pessoas não sabiam, na verdade, quem era Jesus. As pessoas confundiam Pedro com Jesus, podiam confundir André, qualquer um, porque achavam que era o mestre. Eles diziam: não somos nós não. Esse aqui que é o nosso mestre. Porque eles achavam que Jesus era um idoso, um homem já maduro como os fariseus eram. Jesus era jovem. E Jesus é acorrentado, é levado ao sinédrio. Lá ele é esbofeteado pelos sacerdotes Anás e Caifás. E chegando ali, eles batem, eles humilham, eles caluniam. Porque eles tinham raiva, porque Jesus se dizia: eu sou filho de Deus. Porque Jesus fazia o bem no sábado. Tem gente que vai te criticar quando tu fizer o bem para alguém. Mas eu quero te dizer, não te preocupa com isso não. Porque cada um que tu faz bem, tu está fazendo para Jesus. E Jesus está dizendo: se tu dá de comer para um pequeno, tu está me dando. Aleluia! Para quem tem sede, tu está matando a minha sede. Ei, presta atenção, meu irmão. Tudo que tu faz aqui vai para o reino de Deus. Sejam coisas boas e coisas ruins. Então presta atenção antes de tu praticar o bem e o mal. Aleluia. E quando Jesus sai de lá do sinédrio, eles levam ele a Pilatos, o governador. Pilatos não viu o crime em Jesus, mas havia uma questão política, pastor Júnior. Israel, Jerusalém, ela era dominada por Roma. E Roma tinha medo de rebeliões. Então cada líder que se levantava, os fariseus usavam como alguém que tentaria lutar contra Roma. E eles estavam usando esse argumento. E Pilatos disse: mas eu não vejo crime nele. Eu sei que ele é profeta de vocês, ele me cura, ele faz... Não posso falar. Você tem que fazer isso, porque ele é contra César. Pilatos manda açoitar Jesus. E entenda que pela lei eram 40 chibatadas. Só que para não perder a conta, eles davam só 39. Só que o chicote era comum, da pena de uma perna. Mas esse que Jesus sofreu tinha 8. Aí tu multiplica aí. 39 vezes 8. Multiplica. E para piorar, eram 12 soldados batendo, cada um com esse chicote. Sabe o nome desse chicote? Azorraque. E cada um batia daqui. E eles ficavam alegres, o sangue de Jesus jorrava no rosto. E eles, o diabo entrou naqueles homens, eles estavam ali apreciando, eles reputavam, aquilo era prazer para eles. E Jesus ali sofrendo. E quando Jesus foi de volta a Pilatos, já com uma túnica púrpura, pastor, porque já que eles diziam que era rei, eles escarnecendo, então todo rei usava púrpura. Pilatos. Colocaram uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, meu irmão. E Pilatos olhou para ele, o rosto todo deformado. Tu és rei. E Jesus disse: tu dizes, por ti ou porque te falaram? E Pilatos disse: rapaz, eu não sou judeu, rapaz. Os teus que querem a tua morte. Tu sabia que eu tenho a tua vida na minha mão? Eu posso te soltar e posso te condenar à morte. Jesus olhou para ele: o meu reino não é deste mundo. Aleluia. O meu reino não é deste mundo. Tu não tem poder sobre mim, senão aquele que me enviou. Somente quem tem poder sobre ti é aquele que te criou, aquele que te levantou, aquele que te chamou para servir um sacerdócio puro e verdadeiro, aquele que te resgatou da lama do pecado, aquele que te tirou dos vícios, das drogas, das prostituições. Esse é aquele que tem poder sobre a tua vida. E ele disse certa vez ao homem: não temas o homem, porque ele não pode fazer nada a não ser te matar. Mas aquele que te envia pode lançar a tua alma no inferno. Isso é muito forte. Aleluia. O meu reino não é nesse mundo. O meu e o teu reino, meu irmão, não é daqui. Nós somos cidadãos celestiais. Mas quando tu fica olhando só para isso aqui, o teu reino é terrestre. Então tu não está em Cristo. Porque só quem está em Cristo entende isso. Só quem está em Cristo vive um dia de cada vez. Só quem está em Cristo faz o projeto
para o dia seguinte ou para o dia atual. Não faz para daqui a 3, 4, 5 anos, porque o dia de amanhã não te pertence. Mas se tu está em Cristo, tu é nova criatura. E as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Mas para a gente que tem alimentando a velha criatura, não está servindo a Jesus. Tem 2 tipos de crente. Qual é os 2 tipos de crente, Jennifer? Lembra? O convertido e o convencido. O convertido é esse que nós citamos, 2 Coríntios 5,17, nova criatura. Mas o convencido é aquele que fala, olha, vai lá, porque Deus vai te dar bênção. Se tu está numa dificuldade, vai abrir porta de emprego. Se tu quer um carro, Ele vai te dar. Então esse é o convencimento. Tu dizer que é mesmo, eu vou lá. Porque eu estou numa pindaíba, eu estou num sufoco, né? Eu não tenho nem onde morar, então eu vou lá. E aí ele se engana. Não tem nada para ele. Nada. Por isso que não permanece. Por isso que não dá fruto. Entenda, meu irmão, que é necessário você ter a mente aberta para as coisas do reino de Deus. Toda vez que tu lembra do que Jesus fez por ti e faz, tu não tem tempo para pensar nas coisas daqui. Porque o que importa agora para ti é viver em Jesus. Paulo disse certa vez, olha, hoje, o morrer em Cristo para mim é lucro. Aleluia. Se tu entendeu, meu irmão, tu devia ter dado glória. Porque se tu morrer hoje, estando em Cristo, tu vai para o paraíso, meu irmão. O inferno está de porta fechada para ti, irmão. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus entregou seu filho por mim e por você. E entenda, meu irmão, que ele foi sepultado e morto, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. No terceiro dia ele ressuscitou e vive por toda a eternidade. Está sentado à direita do lado de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você, igreja. E entenda que ele é o único intercessor. Não tem outro intercessor, não. Não tem imagem, não tem santo. Quem intercede é ele. É ele que intercede por mim e por você, tanto no céu como na terra. Ele é o mediador de Deus entre os homens. Então entenda, meu irmão, chega de estar olhando para trás, chega de estar olhando aquilo que não vem de Deus. Está na hora de você despertar, meu irmão. E ele foi morar no céu, e daqui a pouco ele está voltando, porque ele prometeu, João 14, vou preparar moradas, e quando eu voltar, eu virei e vos levarei comigo mesmo. E a cidade santa, a Nova Jerusalém, que ele vai trazer, ela está virada. E só quem vai morar com ele lá, dá um glória aí, meu irmão. Eu acho que tu não quer morar no céu, então me perdoa, o inferno te espera. É a palavra que diz. Se você não gostou, questiona com Deus. Eu só estou trazendo o recado. Reflita, meu irmão. Para de olhar só para ti. Está na hora de tu entender o valor desse sacrifício. Isso não foi à toa, não. Isso foi prova de amor. Isso é amor. Não são coisas doentias que o homem coloca na sua cabeça. De posse. Isso não provém de Deus. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Se você não andar no seu caminho, você vai sofrer a justiça de Deus. Tu entendeu, igreja? Aleluia. Então fica de pé e aplaude.